curiosidade e a timidez me levou a usar droga. Tudo começou na escola, né? Uma pequena festinha onde o vinho, o álcool, o doutor álcool, me foi oferecido por um coleguinha. Minha faixa de idade era de 12 para 13 anos. E com esse primeiro gole, como eu já nasci com a predisposição, aí foi o caminho para outras drogas. E na realidade foram quase 30 anos usando droga. Agora, é importante disso tudo que eu busquei recuperação, né? Enquanto houve tempo. Muitos entram nesse mundo cão das drogas e perdem a vida. E hoje, graças a Deus, que eu passei a ser um exemplo, não de vida, mas de superação. É por isso que eu fundei o Nova Vida, para estar agrupado e ajudando a quem precisa. E quem precisa é você? Não, quem precisa sou eu. Porque eu sou a causa e a solução do meu problema, da minha doença. Sozinho não, ó, com poder superior que na minha concepção é Deus. Luiz Augusto Veiga lutou muito até se tornar um vitorioso. Tímido como quase todo adolescente, já consumia bebida alcoólica aos 14 anos de idade, acreditando que dessa forma perdia a timidez. E assim desenvolveu a doença do alcoolismo. Nos anos 70, conseguiu montar uma empresa imobiliária onde empregava mais de 140 funcionários e fazia festas regadas a muita bebida. Era um profissional bem-sucedido, até o dia em que ele, que já bebia compulsivamente, aceitou o convite para experimentar maconha e cocaína. O caminho para a sarjeta estava aberto. Depois de começar a cheirar cocaína e fumar maconha, além de consumir tudo mais que aparecia pela frente, a vida de Luiz Veiga desandou. Perdeu tudo. Afastou-se da família, perdeu a empresa, os amigos, tudo. Foi morar na rua, acabou indo mendigar na calçada da Basílica de Nazaré, disputando com os pedintes como ele uma dose de cachaça ou um pouco de comida. Estava no fundo do poço. Mendigava de boteco em boteco e dormia na Praça Justo Sherman, atual CAN, em frente à Caixa Econômica Federal. Até que certo dia, um antigo amigo, empresário Sérgio Leite, ao sair da missa na Basílica, reconheceu Luiz Veiga deitado na calçada, em meio a outros moradores de rua, e aproximou-se. E eu saio da Igreja de Nazaré, pego o carro, ao passar ali mais ou menos, ali próximo daquela árvore de Suma Uma, ali na Caixa Econômica, tem uma Caixa Econômica ali, habitacional, vejo umas 3 pessoas, para ser sincero, uns 3 mendigos na calçada, mas um eu reconheci. E fiquei surpreso. Desci e fui tirar a dúvida. Não estava acreditando. Era o meu amigo Luiz Veiga. Eu não sei se eu até fui duro, ou muito duro no momento, mas ele sentiu. E virou e fez um apelo que até hoje eu me lembro. Me ajuda. Me ajuda. Um me ajuda que tocou muito fundo. Fiquei revoltado vendo ele daquele jeito. Como pode ter chegado àquele ponto? Difícil de escrever. Mas felizmente, aquele pedido calou fundo e eu criei coragem. Vem, filho. Não, vem comigo, vem comigo. Eu acho que fui muito duro até com ele naqueles primeiros momentos. O levei para casa. Eu estava morando bem pertinho, no edifício Metrópole. Estava com meu irmão. O hospedei a princípio lá. Cuidamos dele e demos força. O amigo lhe estendeu a mão, levou Veiga para casa e medicou, deu soro, banho, roupas, alimento e amor. Aos poucos conseguiu transformá-lo novamente em gente. A força do Veiga me surpreendeu. A força do Veiga me surpreende até hoje. É tanto trabalho que eu me orgulho muito
de ter parado o carro naquele dia. Me orgulho muito, porque eu já contribuí, eu sei que através do Veiga eu contribuí para muita gente. Com esse forte apoio moral, Luiz Veiga ganhou uma nova vida. Frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, e o destino o levou a reencontrar a professora Cândida, sua ex-professora. Sabendo dos problemas pelos quais ele tinha passado, ela apresentou um projeto que passaria a ser a razão da vida dele. E foi assim que surgiu o Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida. Hoje, o ex-empresário ocupa-se da prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes químicos, uma luta na qual a professora Cândida também tem sido incansável e pela qual tornou-se conhecida nacionalmente. Ela é madrinha do Centro Nova Vida. Olá, gente, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar, o programa da família paraense. E hoje, o tema, sabe qual é o tema? Álcool e drogas na empresa. Quem vai participar? Está aqui, meu amigo Dr. Nilton Maranhão, advogado especialista nesta área. Portanto, eu conto com a sua audiência. E toma a liberdade, reúna a família e vamos assistir o programa Nova Vida. Vou dar uma voltinha, tomar um copinho de água e volto já. Não saia daí. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. Há 30 anos transformando vidas em Ananindeua, no Pará. O Espaço Nova Vida é referência em tratamento para dependência química e alcoolismo, com profissionais qualificados, atendimento humanizado 24 horas e uma estrutura que acolhe você ou seu familiar com conforto e segurança. Imagine um ambiente familiar, com acomodações confortáveis, atividades terapêuticas e suporte de psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e conselheiros espirituais, tudo pensado para garantir a sua recuperação. Dê o primeiro passo para uma nova vida. Entre em contato pelo WhatsApp 91 ou 999 830332 e conheça o nosso plano terapêutico completo. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Estamos de volta com o programa Nova Vida. E quero você, aproveitando o ensejo, comunicar que que o programa, lógico, é do Espaço Nova Vida, que trabalhamos na prevenção e na recuperação do dependente químico. Estamos atendendo agora não só o masculino, como o feminino. Então, se você que é feminina, que é mulher, está usando droga e precisa de tratamento, aceita o tratamento, liga para nós, está aqui o nosso telefone, 91 999 830332. Mas vamos para o tema do nosso programa, que é álcool e droga nas empresas. Doutor Nilton, qual a responsabilidade legal de uma empresa ao identificar o uso de drogas
por um funcionário? Bem, a responsabilidade da empresa, ela não se limita apenas e tão somente na relação empregado e empregador. Ela ultrapassa essa responsabilidade, principalmente quando utiliza de uma mão de obra que é utilizada, por exemplo, para transporte de pessoas, principalmente, por exemplo, uma empresa aérea, né? Uma empresa de transportes rodoviário também, né? Então, a responsabilidade dela se irradia, fica muito além apenas e tão somente da responsabilidade entre ela e o empregador, né? Ela já passa a ter uma responsabilidade maior em relação ao público-alvo dela. Agora, eu te pergunto uma pergunta bem direta, né, para esclarecer a muitos telespectadores. Um funcionário começando a faltar por ser um dependente químico de álcool ou de outra droga, ele pode pegar uma justa causa? Então, a responsabilidade do funcionário, algumas pessoas pensam até que o funcionário ele não tem responsabilidade, não teria, mas ele é tão responsável quanto a empresa. E ele tem que ter a responsabilidade. Eu não digo apenas e tão somente zelar pela segurança. Não apenas em relação ao transporte, como eu dei um exemplo agora anteriormente, mas principalmente em relação ao dia a dia, né? E a atividades rotineiras. A demissão sem justa causa, ela está prevista, por exemplo, em relação à embriaguez habitual. Mas ela se aplica, por analogia, à utilização e o consumo de drogas habituais também. Já existem decisões nos tribunais trabalhistas, inclusive tribunais superiores, que reconhecem esse tipo de situação. Aí vamos adentrar na questão da privacidade e até o limite que a empresa pode. Nos casos profissionais de recursos humanos, tem que ter habilidade, cautela para fazer essa abordagem. Exatamente. Ela tem que ter todo isso. Ela tem que ter toda uma cautela, né? Para por causa do preconceito, né? Principalmente, e também ela tem que ter essa cautela não apenas para não prejudicar o fluxo de trabalho dela, da empresa, como também o próprio empregado, né? Inclusive perante a sociedade e também os colegas, né? Agora, pontuando para anti-D, não é importante dentro das empresas trabalho de prevenção à dependência química? A questão da dependência química é uma questão muito complexa. Ela não se limita. Estou falando de prevenção. Então, a prevenção juridicamente falando, a empresa ela tem que ter a cautela, primeiro para diagnosticar se aquele empregado possui, né, traços de dependência, ou se ele é dependente ou não. A partir do momento que ele começa a faltar, tem alguma justificativa, ele tem um indício. No banheiro, essa mudança comportamental. Sim. Além da mudança comportamental, com gerente, com chefe, já é uma mudança, né? Sim, claro. A questão do comportamento dele, além de ter que ser auferido, tem que ser também comprovada essa dependência dele. Mas, via de regra, a empresa ela tem que se fazer presente. E até por uma questão também humanitária. Agora, né? Via de regra, profissionais do recursos humanos, escola, assistente social, a enfermeira, os profissionais do recursos humanos não são, como eu posso pontuar, capacitados. Não são capacitados na área da dependência química. Não conhecem. Como eu vou lidar com essa situação se eu não sei lidar com meus filhos? É complicado. Como eu vou ajudar um funcionário se o meu filho está usando, se o meu filho está com desvio de conduta, como é que eu vou ajudar o funcionário? É complicado. É bastante complexo. Você tem que, primeiro,
você tem que primeiro providenciar, diagnosticar se realmente é. Agora, como é que eu vou saber se realmente a pessoa está usando ou não o primeiro que a produto? doença é da negação, né? Quando o adicto tiver condições de falar, ele não vai use, reconhecer. Ele não assume, primeiro que ele Sim. tem medo de perder o emprego. Começa daí. Exatamente. Né? Se eu assumir que eu sou usuário, eu vou perder o emprego. Eu não posso perder. E como a doença ela é progressiva, lá na frente eu vou terminar perdendo o emprego. É medida até que se impõe que a empresa tenha, né, ela tenha esse vislumbre de observar, né, qualquer situação anômala, qualquer situação que dê a entender que aquele colaborador, o funcionário esteja fazendo uso de substâncias psicotrópicas. Isso de uma forma muito geral, né? Isso realmente não é muito simples. Não é muito simples. Mas é sabido que, geralmente, pelo menos na nossa experiência como advogado, nós temos observado que, por exemplo, determinadas condutas fora do padrão já caracterizam algum problema ligado, por exemplo, ligado a esse tipo de situação, por exemplo, faltas constantes, né? Equívocos que não costumam ser presenciados no dia a dia, mas coisas assim, erros grosseiros, né? Uma mudança comportamental também, atitudes que não combinam com aquele tipo de profissional, né? Com aquele tipo de profissional. Então, isso é o primeiro momento é detectar. Detectou, a partir daí tem que se fazer um trabalho, né? Isso não é algo muito simples, isso é algo complexo. Exige-se profissionais habilitados, um corpo jurídico eficiente, né? Por quê? Porque se isso não for solucionado, possivelmente isso vai se desdobrar em outros efeitos. E eu não estou falando apenas e tão somente em demanda judicial, estou falando até em punição, até pelo poder público, de eventual equívoco, erro daquele funcionário, daquele colaborador. Doutor Nilton, uma perguntazinha bem sutil dentro da nossa legislação trabalhista brasileira aborda o tema do uso de drogas por empregados? Não diretamente. Como eu falei anteriormente, existe um dispositivo, salvo engano, 482 da CLT, que trata especificamente sobre a demissão por justa causa por embriaguez habitual. Mas os tribunais têm compreendido, têm entendido, usando para analogia, que isso se equipara ao uso de um produto entorpecente sob efeitos, que guardadas as devidas proporções, né, e a depender do tipo de substância, praticamente é quase a mesma situação. Pontua, embriaguez habitual. É o que está na lei. Bom, é uma doença. Não, tanto o alcoolismo quanto a dependência química são doenças. São doenças, isso daí é fato. Pois é, mas não existe na CLT, milimetricamente, expressamente informando a dependência química, né? Sob efeitos de droga, vamos dizer assim, né? Mas isso é uma equiparação. Mas se ele for pego usando droga, bebendo da empresa... Sim, a depender da situação, pode ser enquadrado em outro tipo de... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, eu posso enquadrar ele em outro tipo de situação, né? Ao invés da embriaguez, da embriaguez habitual, eu posso dizer que ele cometeu algum tipo de ilícito dentro. Enfim, tudo vai depender da situação, né? Até porque a pessoa sob efeito de drogas, ela pode fazer, por exemplo, ela pode subtrair, ela pode causar uma lesão corporal. Isso pode ser um fator até complicador, né?
e que justifique, né, a demissão sem justo motivo, ou por justo motivo. Bem, você está assistindo aí o programa Nova Vida, eu sempre falo, o programa Nova Vida é um programa educativo. Nós adentramos em sua casa com um único propósito, levar uma mensagem a quem precisa, a quem necessita. De repente você está precisando dessa mensagem. Olha o detalhe, o Espaço Nova Vida. Estamos trabalhando o masculino e o feminino. Você está usando droga, vista ou invista. Até o jogo, carteado, o celular é uma droga. Procura o Nova Vida. Você, mulher, que está na dependência química, precisando de ajuda, pode ligar para nós. Nosso telefone é 91 999 830332. Vamos dar um tempinho e voltamos já. Portanto, não saia daí. Em 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Eu, Luiz Veiga, e o doutor Nilton Maranhão falando o tema álcool e drogas nas empresas. Estão dando continuidade, né, doutor? Doutor Nilton, existe programa de recuperação ou apoio que a empresa é obrigada a oferecer ao funcionário que apresenta problemas com drogas antes de considerar medidas disciplinares? Lamentavelmente não existe essa obrigatoriedade, né? Não existe a legislação, mas o bom senso, como havíamos conversado anteriormente, a legislação não obriga a empresa a fazer essa medida, né? De plantar um projeto, digamos assim. Nada impede que a empresa implante. Eu conheço várias empresas que... Sim, até por uma questão de descartá-lo, vamos dizer assim, descartá-lo seria muito mais custoso do que ela mantê-lo ou manter um programa. Né? Então, isso é algo que deve se pensar. O que nós temos observado, pelo menos prestando assessoria para as empresas, que a grande maioria adota o sistema de encaminhamento ao Sistema Único de Saúde e também providenciar um atendimento médico, né? E outros profissionais também vinculados, até para manter, por aquilo que eu falei anteriormente, por uma questão de custo, realmente. Certo. Agora, doutor Nilton, como a privacidade do funcionário é protegida em caso de suspeita ou diagnóstico do uso de drogas no trabalho? O que nós temos é uma legislação agora, aqui não convém aqui entrar em detalhes, mas existe uma chamada Lei de Proteção, né? Lei de Proteção de Dados. Então essa lei de proteção ela é muito severa em relação a isso. E a privacidade é um direito fundamental, exatamente, né? Além do que está guarnecido não apenas na lei, mas também na Constituição Federal. Ela prevê exatamente que todos nós temos direito à privacidade, né? Inclusive, nós podemos até deixar, né, de escolher ou deixar de fazer qualquer coisa em razão da privacidade, né? Eu não sou obrigado, por exemplo, nem a ser filmado ou nem a ser mencionado. Enfim, algumas situações. Nesse caso especificamente, é preciso, primeiro de tudo, que a empresa não entre em contato com outras pessoas que não o dependente. Né? Em caso de suspeita, é preciso que se haja todo um planejamento, né? Isso em comum
conhecimento, né, da assessoria jurídica da empresa e também do corpo médico, para que juntos consigam chegar até o dependente químico, porque, conhecido, a negação é a principal, né? Sim, com certeza. É negar, dizer que não utiliza, mas se houver essa suspeita, né? E até mesmo como se faz quando existe a embriaguez habitual. Bom, agora eu te pergunto, qual o papel do advogado em auxiliar esse funcionário? Qual o papel dele? Aí nós temos que observar sobre dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o advogado que vai assessorar a empresa. Sim, a empresa e... Como é que funciona isso? Certo, nós temos duas vertentes. A primeira vertente é do advogado que vai prestar esse serviço para a empresa, vai assessorar. Nessa assessoria jurídica, ele vai prever os possíveis desdobramentos, né, eventuais ações, repercussões em relação a terceiros também. Por exemplo, se o colaborador, o funcionário, desenvolver ou praticar alguma atividade prejudicando terceiros, e aí a empresa é demandada por isso, né? E também sob a ótica do funcionário. Por exemplo, o funcionário que não teve sua privacidade respeitada, ele pode entrar com uma ação contra a empresa, né? E não apenas requerendo um ressarcimento por dano material, como também até de natureza moral também. Quer dizer que o advogado ele atua em várias frentes, né? Nesse caso especificamente, ele tem praticamente, se a empresa não quiser ter problemas, e eu diria, ou não querer arcar com os efeitos de toda essa situação, é salutar que ela tenha um corpo jurídico não apenas eficiente, mas também presente. Porque não basta apenas, então, somente eu colocar uma assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica ela tem que se fazer dentro de todo esse procedimento que é feito de prevenção. Não apenas de prevenção, sim, como também após a constatação dos fatos, né? Doutor Nilton, o senhor já trabalha, já tem formado há muitos anos, uma vasta experiência, trabalha para várias empresas, indústrias, sim, e aí diante. Ponto. O senhor tem hoje no escritório uma equipe, né? Não é só o senhor. Sim, nós temos uma equipe, meu escritório, inclusive nós atendemos toda... Dá seus contatos aí. Nós atendemos inclusive toda a demanda relacionada não apenas à assessoria jurídica, empresarial, mas também inclusive também para pessoas que não são necessariamente empresas, né? Inclusive aqui na tela vocês podem acompanhar aqui também, né, o nosso contato, e nós estamos à disposição sempre. E suas considerações finais? Bem, nós queremos antes de tudo agradecer o espaço, né, também, e ficamos à disposição, não apenas do Centro Nova Vida, como também de todos os telespectadores também. E também dizer que nós estamos aqui à disposição. Estamos juntos, né? Estamos juntos aqui. Meu amigo, certo, obrigado pela tua participação. Nós é que agradecemos. No programa Nova Vida. Sempre que você participa, com certeza ajuda muita gente, principalmente aquele que está precisando dessas informações. Tem poucos programas, né, que são programas realmente educativos. E o programa Nova Vida é um. Então, agradeço a você, telespectador, por estar conosco, acompanhando o trabalho do Espaço Nova Vida. E pontuando mais uma vez, nós, aqui no Espaço Nova Vida, nós estamos atendendo não só o masculino, como o feminino. Se você estiver usando droga, álcool, outras drogas, jogo, seja lá o que for, tem alguma dependência, procura aqui o Espaço Nova Vida, que nós temos uma equipe multidisciplinar esperando por você. Estamos juntos, Deus no comando. Só por hoje. Até o próximo programa. Valeu.